Fala aí, meu amigo investidor, minha amiga investidora, como é que a gente está vivendo esse cenário aí de governo que está tendo algumas medidas que agradam um pouco e desagrada um outro pouco de gente, a população, né? Como é que a gente pode ver os investimentos, como é que a gente pode aproveitar o cenário atual para a gente conseguir ter lucro independente do governo, independente do cenário econômico. Vamos falar das ações, como pagar dividendos. Vamos fazer algumas previsões aqui para o cenário futuro que pode ser de esperança e também de oportunidades. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Petro Siqueira, sou educador financeiro, estou na Bolsa de Valores já há algum tempo e compartilho aqui nesse canal a minha experiência em ações que pagam dividendos, em fundos imobiliários e investimento no exterior. Como é que eu vejo o cenário para a nossa economia? Mudou praticamente todos os ministros de economia e eles estão com uma política de gastar bastante dinheiro e eu vejo que o governo está gastando muito. Então já não tem mais limite de teto de gastos. Algumas pessoas estão sofrendo na pele. O aumento do salário mínimo foi de R$18, é pouco. E a gente fica pensando, puxa vida, como é que eu posso me precaver, como é que eu posso me proteger para que eu realmente ganhe dinheiro e não perca. Para você ter uma noção, hoje aqui a nossa Bolsa de Valores está em 115 mil pontos. 115 mil pontos. Mas quando a gente fala de índice de Bolsa de Valores, a gente está falando de um conjunto de empresas. O que compõe o índice da Bolsa de Valores são grandes empresas, por exemplo, Vale, Banco do Brasil, Itaú, coisa e tal. Então, algumas empresas podem estar se valorizando e outras não. Nosso CDI hoje ele está em 13,43% e o IPCA em 4,60%. Então, esses são alguns indicadores que a gente analisa e o governo ele quer mudar a política de taxa de juros. Por que ele quer mudar a política de taxa de juros? Porque juro alto é ruim para quem está devendo, né? Se você está devendo, você sabe que quando o juro está muito alto, você paga muito dinheiro. Então, o governo ele pensa nisso. Para você ver aqui, na última semana teve algumas ações que subiram e outras caíram. Por exemplo, as maiores altas durante a semana foi Fleury, BB Seguridade, BRF, tem outra aqui, BEF3, Telefônica e Cielo. Essas foram as empresas que tiveram alta e a maior alta foi de Fleury e BB Seguridade. A BB Seguridade ela é uma ação de seguros que se beneficia da taxa de juros altas. Então, investir em BB Seguridade é importante. Por quê? Porque nesse cenário de taxa de juro alto, a ação de seguradora ela capta o dinheiro das pessoas e deixa em caixa. Ela só paga os sinistros quando ocorrer acidente de veículo. Enquanto isso não acontece, o dinheiro fica em caixa rendendo. E o juro alto para rendimento, por exemplo, de CDB, Tesouro Direto, renda fixa, é excelente. Por outro lado, algumas ações registraram baixa. E as maiores baixas foi em Vamos, MRV, a Azul, a IRB, a Magalu e a LWSA. Então essas foram as maiores baixas e uma que teve grande baixa foi a MRV em menos 6%, o Azul em 6%, IRB em 5% e Magalu em 5%. Então veja que a gente está falando de setores estratégicos para uma economia. A Azul é de aviação, então o pessoal não está viajando, o combustível está caro, o dólar está caro, a manutenção de aviação é caro. Magalu, o pessoal não tem dinheiro, não vai comprar nas lojas da Magazine Luiza. E outra aqui é MRV, é cenário de construção, faz casas, apartamentos e vende. Só que com a economia parada, o dólar em alta, os juros em alta, é difícil você bancar a construção de uma casa, de um prédio, porque está tudo caro. E depois que você constrói, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Tudo reflete. Então veja que a economia
indo ruim, várias coisas vão ruim, o varejo vai ruim, o povo não tem dinheiro e abaixa o consumo, os empresários fecham, demitem, fica ruim. Então, uma forma de você se proteger, eu acredito que é você investir em ações estratégicas, em cenários estratégicos, setores estratégicos. E uma das possibilidades é investir em ações que pagam dividendos. Por exemplo, aqui, estou vendo os dividendos dessa semana, vai ser pago, já foi pago no caso, Itaú, Bradesco, deixa eu ver todas aqui, os dividendos projetados. Vamos lá. Renner vai pagar dividendos, a B3 vai pagar dividendos, a Fleury vai pagar dividendos, Bradesco e Itaú. Então veja que temos dois bancos, Itaú, Bradesco, a própria B3, a Fleury e a Renner. Então você consegue se precaver com ações de dividendos, porque a ação que está pagando dividendos é porque ela conseguiu ter lucro. E se fala de bancos, a gente sabe que os bancos eles conseguem ter lucros em qualquer cenário. Então investir em ações de bancos, ações de energia elétrica e ações de seguro são setores estratégicos para qualquer cenário econômico. Porque se a economia vai ruim, os bancos ganham dinheiro. Se a economia vai bem, os bancos ganham dinheiro. Se tudo está ruim, você precisa fazer seguro. E fazendo um seguro de casa, de carro, por exemplo, você está se protegendo. A empresa de seguro está pegando dinheiro, está investindo numa renda fixa para ganhar e depois vai pagando os sinistros. Então, são setores estratégicos nesse momento de economia que não está indo tão bem, que houve a mudança da política do governo em relação a teto de gastos e outras políticas, então você precisa se proteger. Aqui eu falei de ações, mas também é uma boa você investir em fundos imobiliários, né, para ter uma renda passiva mensal. Alguns fundos imobiliários, eles vão até bem no cenário que a economia está ruim. Quais são aí os fundos imobiliários? Os de papéis foram um destaque para essa economia ruim. De shopping sofreu, de galpão sofreu, mas os de papéis se mantiveram rentáveis. Só que se muda a economia, pode ser que depois lá na frente os de shopping vão melhor, os de galpões vão melhores. Então você tem que ter bem diversificado, bem balanceado os seus ativos na sua carteira. E como é que estão aí então as notícias, que a gente vai ler um pouco agora sobre as notícias que eu estou vendo aqui. As queridinhas pagadoras de dividendos para outubro. Então, temos as queridinhas pagadoras de dividendos? Temos, eu já falei, bancos, elétricas, ações de seguros, telefonia, são sempre queridinhas, tá? Porque pagam direto pagam. As ações recomendadas para começar o mês de outubro são destaque nos jornais nesta segunda-feira. Quais são as ações recomendadas? Vai mudar, né? Sempre está mudando as ações recomendadas. Uma hora eles recomendam Itaú, depois vão recomendar Bradesco, depois vão recomendar BB Seguridade. Tem essa mudança. Então, eu acho o seguinte, estuda uma empresa, veja ela, volta nos 5 anos dos pagamentos de dividendos, volta nos últimos anos dos lucros dela, e aporta nela e fica com ela, não precisa ficar mudando toda semana, comprando uma nova. Vai acompanhando as notícias, mas não se deixa influenciar tanto assim. As melhores ações para investir em outubro, segundo 9 corretoras. Daqui, novamente, corretoras indicando as ações para outubro. Em setembro, indicar as ações para setembro. Em novembro, adivinha o que vai acontecer? As ações indicadas para novembro. Então, você tem que saber escolher as melhores ações. Você deve fazer essa análise e eu estou aqui para te ajudar. Ibovespa recua com declínio da Vale e Petrobras e avanço na curva de juros por Reuters. Então, Vale e Petrobras são duas grandes empresas que influenciam no índice Ibovespa, assim como outras empresas grandes. Vale e Bradesco, Vale e Petrobras compõem o índice. Petrobras tem interferência do governo. A Vale, ela tem interferência lá do exterior.
China consome minério de ferro, o dólar em alto, tudo isso interfere na Vale. Na Petrobras também, né, política de preços de petróleo. Além da política externa, tem a política interna do governo que não quer que a Petrobras tenha lucro. E eu acho errado, até de certa forma é uma visão burra, porque quase 50% de Petrobras é do governo. Então, se a Petrobras resolve distribuir 2 bilhões de dividendos, 1 bilhão vai para o governo, porque retorna, né, para os acionistas, então esse dinheiro o governo poderia usar. E eu acho burra essa ideia de querer que dê prejuízo. Eu acho que tem que dar lucro, a empresa foi criada para dar lucro, não importa se é estatal ou não é. E tendo lucro, os acionistas recebem dividendos, o governo recebe quase a metade dos dividendos que a Petrobras paga. Então, na minha visão, é burra a ideia de não querer que a empresa tenha lucros. Mas é a minha visão, né? Ibovespa em tempestade perfeita. Nesta segunda-feira, veja os fatores que pesam nos índices grandes empresas. Mais uma aqui, Petrobras tem orgulho do petróleo e não vai virar empresa de catavento. Olha, Petrobras tem orgulho do petróleo? A Petrobras é uma grande empresa, só que se não cuidar, não fizer a política certa, vai ter prejuízo, como já tivemos no passado. Então, Petrobras tem que ter uma boa governança, uma governança estratégica, pessoas inteligentes lá dentro. Não deixar muito o governo interferir, porque senão vai registrar prejuízo. Confira os 20 FIIs que pagarão dividendos até R$ 3,75 por cota. 20 FIIs. Quais são os fundos imobiliários que a gente gosta aqui? Eu vou citar alguns para você olhar depois. Iridium, que caiu, Maxi Renda, VISC11, Urca, fundos de papéis estão indo bem agora, fundos de shopping caíram, estão se retomando, fundos de galpões tem alguns muito bons, HGLG11, por exemplo. Então, fundos imobiliários também precisam estar numa carteira de rendimentos, porque é uma renda previsível. Por exemplo, se você quiser receber R$1.000 de proventos de fundo imobiliário, milão, hein? R$1.000. Como é que você faz? Aporta lá algo em torno de R$100.000. R$100.000, escolha lá uns 4 fundos imobiliários, coloca R$100.000 lá e aí você recebe os R$1.000 por mês e continua reinvestindo, porque isso aí que vai te fazer crescer é reinvestir os proventos pagos, reinvestir os dividendos. Agora eu quero que você me conta como é que está estruturada a sua carteira, como é que está em relação a fundos imobiliários, reserva de emergência e ações. Conta aí para mim, sou Peterson Siqueira e eu te vejo no próximo vídeo.